por isso a minha convidada hoje do programa é a prefeita Paula, para a gente conversar um pouquinho sobre a história da nossa cidade. Está bem bonita hoje, de azul, minha cor preferida, azul e branco, só falta o preto, não botou o sapato preto aí, é tricolor, né? Bom dia, prefeita Paula, seja muito bem-vinda. Bom dia, Paulinho, bom dia a toda a tua audiência. Realmente está um dia lindo lá fora, uma segunda-feira que fazia, olha, algumas semanas que a gente não via amanhecer com um sol tão bonito, uma temperatura super agradável. Sabe que o Kleber, coordenador de eventos, esteve aqui no programa na quarta-feira. E aí a preocupação do Kleber, até pelos eventos, né, do show ontem e do desfile amanhã, estava muito preocupado. E a Adri também do Sesc, né, preocupada com a carreta e o tempo. E eu disse assim, fiquem tranquilos que São Pedro é amigo de Cruz Alta. Ele vai proporcionar dias de verão. Sabe, Paulinho, que eu costumo dizer que Nossa Senhora, com seu manto protetor, né, ela tem nos ajudado muito aqui em Cruz Alta, tanto nessas questões de chuva, granizo, vento, mas também nos proporcionando, nos momentos festivos da nossa cidade, um clima ameno. Olha a Coxilha. A Coxilha foi uma semana que iniciou, né, com muita atenção, risco de temporal, granizo, ventos, tanto que nós tivemos no primeiro dia da Coxilha, naquela segunda-feira, tivemos, né, um vendaval aqui em Cruz Alta, mas poucos danos perto do que a gente viu no resto do estado. Inclusive derrubou uma parte da estrutura, né? Isso, e aí ficou o resto da semana um clima muito agradável, e ontem foi um presente para Cruz Alta, um domingo. Não é nem de primavera, um domingo de verão. Verdade. Ontem foi um domingo lindo, quente, agradável. As pessoas estavam felizes. As pessoas estavam muito felizes na festa em frente à prefeitura. Nós já realizamos essa festa desde 2022. 2021 era pandemia ainda, né? Não teve, mas desde 2022 a gente faz essa festa bem popular, em praça pública, muito simples, mas ela é sempre uma união da iniciativa privada com as instituições não governamentais e também com as instituições públicas. E ontem estava um clima diferente, uma energia tão boa, o calor, isso ajudou muito. Acho que a praça toda organizada, bonita, a fachada da prefeitura sem os tapumes, né, Paulinho? Os tapumes incomodavam muito. Incomodavam muito. E tu sabe que muitas pessoas olhavam e não conseguiam identificar o que está diferente, né? A gente dizia porque está sem o tapume. Então, foi uma festa muito linda, com um tempo super agradável, e amanhã o desfile também, com certeza, vai ser um grande desfile, porque a previsão de temperatura é boa, não tem nada, né? Você que eu sempre digo, o Paulinho é o meu cara do tempo, eu ligo para ele. Se eu lhe mandar mensagem tem problema, mas não vai ter amanhã. Então vai ser mais um dia muito bonito e vai ser um grande desfile. A gente iniciou desde o ano passado desfiles temáticos e amanhã as escolas da nossa rede pública municipal irão homenagear instituições de Cruz Alta. Cada escola escolheu, né, ou alguma referência de prédio público. Por exemplo, tem uma escola que vai homenagear o Palácio da Intendência, a prefeitura, mas tem uma escola que vai homenagear uma escola de samba. Então eles vão vir contando a história de Cruz Alta de diferentes formas. Eu tenho certeza que isso vai trazer um entusiasmo a mais para todos os cruzaltenses. É muito boa essa informação, mas eu quero, antes de tudo, eu esqueci de falar no início da entrevista, que nesse exato momento nós estamos transmitindo o nosso programa em multiplataformas, no AM 1140 na ponta da antena, no site grupopilau.com.br, através do aplicativo da Rádio Cruz Alta, nos sites radios.net, radios.com, com imagens no Facebook, em breve também no YouTube direto, nos próximos dias inclusive no YouTube direto, no Face está direto, mas agora vai ter também no YouTube o canal da Rádio Cruz Alta para você acompanhar o Ponto Crítico em tempo real. E uma das novidades também, né, que a gente já está tendo aí a transmissão experimental no FM 99.3, e a gente está indo com som local para a região inteira, né? Então agora a gente também vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a região e chegar com um som local. Olha, chegando com som local em Juí, Birubá, Fortaleza dos Valos, Boa Vista do Incra, Colorado, Boa Vista do Cadeado, Tio Hugo, Vitor Grefe, enfim, Selba, Tapera.
Eu estou muito feliz de ver agora no 99.3. É bem verdade que é de forma experimental, ele fica, às vezes o som está 100%, às vezes dá algumas mudanças, porque está sendo feito o ajuste. Os nossos técnicos estão trabalhando todos os dias, inclusive com isso, mas pode proporcionar aí para que a região também conheça um pouco de Cruz Alta, do nosso jornalismo, da Rádio Cruz Alta, com 80 anos de tradição. Fantástico, fantástico. Eu admiro muito o trabalho que vem sendo feito por gerações aqui com a Rádio Cruz Alta como um todo, né? O Grupo Pilau de Comunicações. Deixar aqui meu abraço e reconhecimento ao Álvaro e toda a sua família, porque é uma trajetória de décadas, né? De gerações, foram pioneiros em muitos segmentos, e em especial o teu programa, né, Paulinho? Tu sabe o carinho que eu tenho por ti e por esse programa, que o nome dele, né, Ponto Crítico, ele é um dos programas que ajuda a resolver os problemas de Cruz Alta, porque é aquela crítica que vem para construir, é aquela crítica com uma opinião séria de alguém que tem muita credibilidade, que é você, junto com a Mauri, com o Fábio, e que fazem, de fato, esse levantamento das informações. Então, assim, aquelas informações pontuais, de maneira crítica. Ponto Crítico eu adoro, tu sabe, é um programa de anos, e chegando a nível regional, mais importante ainda, por quê? Porque a nossa cidade, ela tem tido um destaque regional muito importante, e não é dito por mim que sou a prefeita, quero vender o peixe da cidade, não é isso. Realmente, a nossa cidade ela retomou já o protagonismo. Tu vai lembrar que há 5 anos atrás eu dizia, tem que voltar o seu protagonismo. Hoje eu já digo, ela retornou, né? E o que a gente quer fazer é ampliar. Por quê? A gente tem uma cidade muito rica do ponto de vista econômico, do ponto de vista de serviços que a gente oferece para a nossa região. O nosso Hospital São Vicente é uma referência regional. Mais de 500 mil pessoas têm acesso ao nosso hospital, que chegam na cidade. E se eles verem, então, o nosso Hospital São Vicente prestando um serviço adequado, crescendo, com obras, isso mostra o nosso protagonismo. A educação de Cruz Alta sempre foi protagonista. A saúde sempre foi. Agora a educação com a universidade. Se pegar os municípios pequenos, vou citar Fortaleza dos Valos, vem um ônibus toda noite de Fortaleza. E o asfalto está quase. Está quase, está lindo. Passei lá sábado. Se tu pegar Boa Vista do Incra, Boa Vista do Cadeado, até às vezes o 2º grau, né? O ensino médio já estão vindo cursar em Cruz Alta. A prefeita falando 2º grau. Agora entreguei a idade. Entregou a idade na hora mesmo, né? Mas esse protagonismo, sabe, prefeito, que um dia eu estava conversando eu converso muito com a população. Num supermercado, apesar da minha vida ser corrida tanto quanto a sua muito mais que a minha, mas eu passo correndo o tempo inteiro porque eu faço várias funções, né? Não é só apresentar o Ponto Crítico das 7h30 às 10 da manhã. O pessoal acha que é só o glamour, né? Essa parte aqui, inclusive, é que eu mais me divirto, que eu me sinto em casa, mas produzir o programa, apurar as notícias, enfim. E eu gosto muito de ouvir as pessoas quando estou no supermercado ou na rua, e aí uma pessoa, mas por que, Paulinho? Isso aconteceu semana passada. Mas por que a gente tem problemas tão crônicos? Eu amo essa terra, daí começou a dar a declaração de amor à Cruz Alta. E aí eu fiz na hora, de cabeça mesmo, não foi uma coisa pensada, em analisar que quando a gente olha um município que se emancipou há 20, 30, 40 anos, é uma realidade. Tudo ali que está sendo construído é novo, parte do zero, e parte já usando a tecnologia que se tem agora. Então a tendência, se for uma pessoa que tenha uma boa administração, que as coisas andem tranquilas e evoluam. Mas quando a gente pega uma senhora de quase 205 anos, amanhã ela completa os seus 205 anos, ela ainda produz muito, ela é forte, ela é rica, ela é protagonista, ela manda, sabe? Ela tem aquela imponência, assim. Porém, ela é uma senhora idosa, então os canos as veias são de vários anos, entendeu? As ruas não são projetadas para o movimento que tem hoje. Então, consequentemente,
os nossos problemas, eles são não tão fáceis, eles são mais sensíveis para resolver. Essa minha visão sobre a cidade, ela está correta, prefeito? Está muito correta, Paulinho, muito correta. Por quê? 205 anos, tá? Vamos pensar no vilarejo, né, da Muito Leal, cidade do Divino Espírito Santo, há 200 anos atrás. Parabéns ao Dr. Weber, né? Que foi linda, né? a exploração dele do Rossano. Mas tu pega uma cidade em que as ruas já foram sendo formadas, as tubulações foram sendo colocadas, os perímetros foram sendo definidos. Então, as interferências urbanas que nós temos os problemas mais complexos, eles não derivaram de algo que aconteceu ontem, não, é de décadas, né? Nós temos hoje questões estruturais da cidade, e eu tive a oportunidade de descer no subsolo de Cruz Alta, quando a gente teve ali Voluntários da Pátria, por exemplo, é uma das ruas mais antigas de Cruz Alta, e aonde a gente tem uma das drenagens que a gente conhece ser mais antigas. Nós temos tubos lá da década de 30, de 40, que estão dando problema, porque existe uma vida útil também dos artefatos que eram usados no passado, do próprio concreto, enfim. Então, a gente tem algumas situações que são mais complexas de se resolver, principalmente do ponto de vista estrutural. Vamos pegar como exemplo o prédio da prefeitura, um prédio de mais de 120 anos, um prédio tombado, com uma história, é completamente diferente do que tu pegar e um prédio que foi construído há menos tempo, que tu tem que fazer uma manutenção. Eu estou falando de um prédio de 120 anos atrás, que tinha um sistema elétrico, um sistema sanitário, completamente diferente do que tem hoje. Aí ali cuidando o tempo então, inteiro. é mais complexo. Vai numa cidade, pega aqui, numa cidade, Boa Vista do Incra, que é uma das cidades mais novas, né, que se emanciparam de Cruz Alta. Esses problemas eles não têm, né? E eles podem já começar a construir os seus prédios de uma maneira mais moderna. Mas até também determinar o plano diretor do município é muito mais fácil. O nosso plano diretor, ele é discutido permanentemente, porque seguida a gente tem que voltar lá e corrigir documentos que foram feitos na década de 70, que é de quando originou o nosso plano diretor. Inclusive, a gente tem trabalhado para atualizá-lo, e mesmo assim é complexa essa atualização. Mas a tua visão, ela é correta. Os municípios, na sua maioria, os desafios são muito parecidos, né? São os resíduos, é o saneamento, é obras de infraestrutura, é a saúde e a educação. Mas a proporção desses desafios tem relação com o número de pessoas que moram, né? Com o número de habitantes e também com os anos de vida que tem o município, porque uma coisa é tu construir algo novo do zero, outra coisa é você ter que recuperar e modernizar. Isso tem uma complexidade maior. E até também na questão cultural da cidade, né, Paulinho? Esse ponto que eu quero entrar. Na questão cultural, eu sempre digo que aqui em Cruz Alta, isso foi muito bem explicado pelo Rossano, pelo Dr. Alfredo Weber. A nossa formação da nossa cidade foi como? As pessoas vinham para a Cruz Alta, pegavam as tropas e levavam para as outras cidades. Sorocaba, uma cidade dos tropeiros, não era uma cidade onde permaneciam, era onde as pessoas cruzavam. Isso foi formando uma questão cultural nossa. Outro dado, Cruz Alta foi a cidade que teve o maior número de escravos do Rio Grande do Sul. Então, de pessoas que foram tiradas do seu país, foram escravizadas. Isso também tem uma relação com a nossa formação cultural. Por isso que às vezes quando dizem, mas o cruzaltense é muito pessimista, eu digo, não é porque ele quer ser. A gente tem isso entravado na nossa história. Aquela coisa de achar que a grama do vizinho sempre é a melhor, a mais bonita, de nós olhar lá para Ijuí, achar que Ijuí é melhor, olhar para Ibirubá, para Panubiá, lá é melhor. Isso tem um pouco da nossa formação, da identidade histórica e cultural, que a gente tem tentado
mudar, reverter. E como é que a gente reverte isso? Semeando nas nossas crianças, né? O cuidado com a cidade, com o poder público dando o exemplo, das nossas crianças terem a identificação que elas têm uma praça para ir. Às vezes a gente chega lá e tem alguém cometeu um vandalismo na praça. Sim, infelizmente ainda tem, mas diminuiu muito, Paulinho. Hoje a gente tem praças que as pessoas podem ir. Hoje nós não vivemos mais aquela Cruz Alta que era mato alto lá nos bairros, que as pessoas viviam reclamando, e tu sabes bem. Hoje a gente está recuperando as nossas escolas, pintando as nossas escolas para que as pessoas olhem e poxa, tá cuidadinho, então eu também tenho que ajudar. Hoje a gente tem buscado, né, que as pessoas cantem as músicas de Cruz Alta. Ontem eu me emocionei porque a gente teve Terra Saudade, que eu digo que é um hino cruzaltense. É o nosso hino tradicionalista, mas que podia ser oficial. Exato, também, né? Ele é o hino nativista. Uhum. Foi cantado 4 vezes em praça pública pela banda do Exército, pelos sanfoneiros, pelo o grupo de pagode que se apresentou nessa diversidade cultural que a gente tem, mas foi cantado em praça pública, de criança e idosos. E o grupo de idosos cantou também. Então, olha, poder demonstrar esse orgulho de ser cruzaltense, isso a gente tem trabalhado, mas é com cuidado, é com zelo. Tu tá mostrando as fotos, olha a multidão. Essa foto aí, ela é muito significativa, entendeu? Porque ela mostra a representatividade do nosso município, de várias áreas da cultura, junto ali, reunidos para celebrar o aniversário da cidade. Eu realmente te digo uma coisa, prefeita, eu não posso falar muito sobre Terra Saudade, porque Terra Saudade ainda é uma música que faz eu chorar. Eu sempre me emociono. Eu sempre me emociono, porque eu não sei, eu faço sempre uma relação que o gaúcho tem com o seu hino rio-grandense, o cruzaltense tem com Terra Saudade. E ali fica muito claro o amor que o cruzaltense tem por Cruz Alta. E às vezes eu fico tentando pensar o que seria esse traço cultural de reclamação e às vezes um pouco de indignação. Eu acho que é uma forma de expressar amor e cuidado pela sua cidade. A pessoa, qualquer coisa que não esteja como ela gosta ou agrade, ela fica braba e ela quer tentar resolver aquilo ali. E aí, óbvio, usa das suas formas o que tem à disposição. Mas eu concordo contigo, porque eu sou muito aberta, e tu sabe. Sim. Eu sempre, quando a pessoa vem e faz uma reclamação com respeito, né, faz a sua crítica, mas a gente vê que ela realmente é para a situação melhorar. Nossa, para mim isso vira praticamente um dever, né, de trabalhar para resolver. E a maioria é assim, A maioria é assim. A gente, infelizmente, tem uma minoria que não enxerga as coisas que aconteceram de melhor, que não reconhecem o trabalho dos gestores, independente de quem for, sabe? Daqueles que já passaram, que contribuíram. Tu nunca me viu reclamar ou falar mal de alguém que passou antes de mim, porque eles enfrentaram as dificuldades do seu tempo. Mas aquela pessoa que reclama com viés ideológico, com viés político, ou com falta de respeito, o problema, é a prefeita, é muito pouco. Eu pouco vejo esse tipo de reclamação pessoal, a doutora Paula, alguma coisa assim, eu pouco vejo. Mas os que eu vejo, eles realmente assim são de pessoas que têm algum viés, que aí é uma coisa pessoal. É uma coisa política e pessoal. Tu né? sabe que às vezes quando a gente posta algo de Cruz Alta, eu tenho postado um pouco mais nas redes sociais, e as pessoas sempre vêm, prefeita, tá lindo, mas dá uma olhada lá em tal lugar. Prefeita, ficou muito bom, mas vem aqui. O pessoal coloca assim, sua vontade, o elogio, a vontade mas atrás uma outra coisa, porque acredita que a gente tem capacidade para melhorar, de tentar melhorar isso, né? E eu acho, prefeita, que realmente nesse ponto é uma coisa muito legal da nossa cidade. Claro que eu já conversei com muita gente de fora do município, a senhora muito mais que eu, e a gente nota que essa característica ela é rapidamente identificada por os não moradores de Cruz Alta.
Ele diz assim, não, vocês têm tudo e ainda reclamam. Isso eu já ouvi várias vezes, vocês têm tudo. Vocês têm uma água maravilhosa. Ah, mas a Corsã, às vezes falta água. Sim, tudo bem, mas falta bem menos do que aqui. E vocês ainda reclamam. E às vezes até algumas reclamações são pontuais e corretas. É aquela história assim, eu vou pegar um exemplo. Vamos pegar o viaduto da Lomba. É óbvio que o passar dos anos ele vai precisar de uma reforma estrutural gigantesca. E aí para o trânsito da cidade. E a cidade tem esse trânsito, que ele é um trânsito com 40 mil veículos, 30 mil veículos, 40 mil veículos, para uma cidade... Aumentou 40% o número de veículos em 15 anos. Pois é, e aí vai botar em que rua? Aí vai ter que começar a fazer mão única, mexer todo na estrutura do trânsito. Às vezes acontecem algumas coisas, por exemplo, isso é a coisa mais fácil que eu já ouvi. Estão pintando uma faixa de segurança. Aí vão pintar a faixa de segurança perto do meio-dia. Ali no 1 da tarde estão pintando a faixa, tá aquele movimento. Mas por que não pintou no final da tarde, início da noite? Então, às vezes, tem coisas que incomodam o cruzaltense. E esses pequenos detalhes fazem parte da nossa cultura, do nosso dia a dia. Ainda bem que a gente está tendo hoje muito mais coisas para comemorar do que para reclamar. Sim, Paulinho. Eu digo assim... Às vezes eu estou viajando ou as pessoas vêm e falam, prefeita, como melhorou Cruz Altas de fora, né? Como melhorou, tem mais asfalto, a cidade está mais bonita, olha o Margarida ali, aquele prédio, meu filho está ali, já aluguei até um apartamento. Eu vejo muitas pessoas assim elogiando. E é que eles enxergam nós, é a mesma coisa quando tu vai na casa de alguém, né? Quando você vai visitar alguém, você enxerga normalmente aquilo que está mais visível, tu procura os detalhes que te dão mais satisfação, te deixa mais feliz. Você lembra que nas casas antigas se arrumava a sala, deixava a sala um brinco, e o banheiro, né? As casas da pessoa, o resto era uma... Mas daí, quando a gente mora na casa, o que a gente fica fazendo? Procurando os defeitos para tentar melhorar. Então faz parte, eu acho que esse é o papel, mas o que eu quero até, Paulinho, aproveitar esse espaço e agradecer muito o compromisso, assim, que a gente vê, a dedicação das pessoas que trabalham na prefeitura, os nossos funcionários, a nossa equipe, a minha equipe da prefeitura, junto com os funcionários, os vereadores, as lideranças dos bairros, porque eu vejo hoje, Paulinho, elas participando muito mais ativamente como uma voz de levantar os desafios, mas já chegar também com uma sugestão, com uma contribuição do que a gente pode fazer para melhorar. Então, quero aqui dizer que nesses 205 anos de Cruz Alta, se a gente tem algo para comemorar, além das obras que a gente está vendo, de uma indústria que está chegando, da reforma, né, que, enfim, a fachada da prefeitura já está pronta, mas ainda a gente tem todos os outros detalhes no entorno da obra, mas comemorar essa união que é visível da iniciativa privada, né, que são dos empresários de Cruz Alta, das instituições não governamentais, como Lions, como Rotary. Bonito ver a turma ontem. Liga de combate ao câncer. Então, assim, de tu ver as pessoas celebrando junto com o poder público, e aí eu vou incluir todo o funcionalismo público, a prefeitura em si, né, a prefeito, os secretários, os vereadores e também, né, unidos com a população. Acho que a gente tem que comemorar muito esse elo de união que está formada sobre Cruz Alta e que tem dado um destaque para a nossa cidade a nível regional e estadual. As pessoas perguntam qual é a receita de Cruz Alta. Eles perguntam para mim, prefeita, o que vocês fizeram lá em Cruz Alta? Eu recebi gente de Palmeira das Missões, há 10 dias atrás, que vieram assim, como é que vocês conseguiram unir a cidade em torno dos projetos, aonde tu pode contar com todos os grupos políticos que querem realmente fazer a cidade funcionar, né? Como é que vocês fazem? Está todo mundo puxando essa corda para o mesmo lado?
porque a cidade ganha com isso. Vamos conversar sobre essa receita do bolo depois do intervalo, no segundo bloco do nosso bate-papo com a prefeita Paula. Essa entrevista ela vai ser reproduzida também amanhã no feriado, a gente vai estar ao vivo aqui, a gente vai colocar trechos dessa entrevista para você. Então vamos para o intervalo, já voltamos com mais Ponto Crítico e a segunda parte da minha conversa com a prefeita Paula na véspera do aniversário do município. Já voltamos. Já voltaremos com Ponto Crítico. Você baixou o aplicativo da Rádio Cruz Alta? Ainda não? Vá agora mesmo na sua loja de aplicativos e procure Rádio Cruz Alta RCA. Baixe e ouça a sua rádio, onde tu estiver. 24 horas por dia. Agora, show do intervalo, Rádio Cruz Alta. Em Cruz Alta, Claro Multi tá na sua com uma oferta especial. São 600 MB de banda larga com Wi-Fi que bomba na casa toda, mais 60 GB no seu celular por apenas R$ 99,90 por mês por 6 meses. E já vem com Globoplay. A Claro tá na sua. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou assine pelo site. Consulte condições de aquisição. O seu coração acompanha cada passo da sua vida. Há 26 anos, o Instituto de Cardiologia de Cruz Alta, o ICA, cuida desse ritmo com tecnologia e a confiança de especialistas. Exames avançados e consultas com quem entende de vida. Agende agora pelo WhatsApp 5533226463. ICA Cruz Alta. Há 26 anos, batendo no mesmo ritmo que você. Rádio Cruz Alta. Vem aí, grande jantar baile neste mês, Farroupilha e Cruz Alta vai tremer. É sábado 5 de setembro no CTG Rodeio da Saudade. E pra animar o fandango, 2 grandes nomes da música gaúcha, Raoni e Grupo Alma Chucra. Vamos que vamos, vamos de novo, porque o povo pede vaneira. E também Gerson Fogaça. O velho meleco me ensinou bem a preceito a tocar fandango nas bailantas de Cruz Alta. Venha participar deste baita jantar baile. Início às 21 horas e a partir das 23 horas, o grande baile com Raoni e Grupo Alma Chucra e Gerson Fogaça. E tem bailanta, rodeio e cadeira, prendas fandangueiras estão sempre no meio. Chego na porta, esmaçando bala, e só saiu da sala depois do gaiteiro. É sábado 5 de setembro no CTG Rodeio da Saudade em Cruz Alta. Ingressos antecipados a R$60 na Celaria Cruz Alta e Sapataria Pereira. Realização Odilon Teixeira Produções. Atenção, Xarope Magarás cura bronquite, asma, pneumonia, anemia, sinusite, faringite, gripes e tosses crônica. Acaba com toda a alergia respiratória. E se você fuma, faça o tratamento com o Xarope Magarás. Agora, se você sofre com úlcera, gastrite, mau hálito, má digestão, inflamações uterinas, vias urinárias e impotência, tome o composto Magarás. Exija Magarás. Xarope Composto Magarás, já nas farmácias e drogarias. Xarope e Composto Magarás, ação eficaz, 50 anos de tradição e milhares de curas comprovadas. Neste mês dos pais, a ProAudio preparou uma promoção que vai emocionar você. Isso porque a idade de quem você mais ama vira desconto na hora de voltar a ouvir os sons da vida. É isso mesmo. Na compra de um par de aparelhos auditivos Phonak, quanto mais idade, maior o desconto no segundo aparelho. Aproveite essa oportunidade para investir na felicidade de quem você mais ama. ProAudio Clínica de Audição. Há 36 anos conectando pessoas através da audição. Em Cruz Alta, na Rua Coronel Pilar 700. Fone 559-9727-7205. Rádio Cruz Alta.
Farma Rocha, a farmácia mais tradicional da nossa cidade. Há 3 décadas oferecendo bom atendimento, confiança e preço justo para você. Melhores ofertas do estado do Rio Grande do Sul. Dapagliflozina 10mg, R$68. Isso mesmo, Dapagliflozina 10mg, genérico do Forxiga, apenas R$68. Ibuprofeno gotas, R$4,99. Xarope Melagrão, R$19,99. Maleato de dexclorfeniramina, xarope genérico do Polarinho, R$9,90. Recebemos essa semana o comprimido de esmagador e o xarope Magarás. Farma Rocha, tradição e economia que você confia. Teleentrega pelo WhatsApp 991-619291. Farma Rocha, há 30 anos cuidando de você e da sua família. A Ângelus Oeste agora possui seu próprio crematório. Você sabia que se tiver um ente querido sepultado há mais de 4 anos no cemitério, é possível realizar a cremação dos ossos e honrar a memória de quem você ama de forma digna e serena? Faça a cremação de ossos em até 10 vezes de R$90. Campanha por tempo limitado. Aproveite essa oportunidade única de cuidar com carinho e respeito de quem você ama. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo. 99615-8338. Ângelus Oeste, por você sempre. Rádio Cruz Alta. A Hipertex já está de portas abertas em Ijuí, Cruz Alta. Conte com concreto usinado, bombeamento e um atendimento ágil, seguro e de confiança para a sua obra. Nossa equipe está pronta para atender você com a qualidade que já é marca da Hipertex. Solicite seu orçamento pelo 0800 000 6060. Hipertex, sua obra merece Hipertex. Estamos de volta com o Ponto Crítico. Horas e 47 minutos, 9h47, estamos de volta no Ponto Crítico. Ponto Crítico, entrevista de hoje, está conversando sobre os 205 anos de Cruz Alta com a prefeita doutora Paula. Sabe, eu estava pensando aqui, prefeita, que receita é essa que Cruz Alta sai de salários atrasados, de dívida no SPC das prefeituras, de não investimento, de reclamação? Eu posso dizer aqui de mão cheia, 2018, 19, meu Deus, toda a entrevista com o secretário de Finanças era porque está faltando dinheiro, porque não sei o que e tal. E eu lembro da sua primeira entrevista, e agora prefeita, era esse o quadro no programa. A senhora disse assim: não, eu não vou vir aqui no programa para reclamar, eu vou apontar soluções, mas eu preciso de um tempo para trabalhar. E aí se criou uma receita, né, para poder se criou receitas financeiras, mas criou uma receita para poder resolver esse problema e dar uma guinada. É óbvio que Cruz Alta não está às mil maravilhas. A gente tem muitas coisas históricas que estão sendo resolvidas, outras que ainda estão em processo de resolvimento e outras até que já estão solucionadas. Bom, qual foi a fórmula? Qual foi o tempero que foi colocado? Qual foi a estrutura que a senhora montou para que Cruz Alta começasse a dar os primeiros passos de evolução? Paulinho, a primeira coisa, né? Ser prefeita não é uma aventura. Tu não pode entrar achando que milagres vão acontecer. A gente tem que estudar, ir atrás e conhecer o que está sendo feito em outros locais e tentar replicar aqui em Cruz Alta. Mas uma coisa eu sempre tive a certeza: pé no chão. Vamos botar o pé no chão, conhecer a casa, e aí é algo que eu trago da medicina, né? Vamos fazer o diagnóstico antes de ficar dando qualquer tipo de remédio. Isso ajudou. Com certeza absoluta. O fato de ter tranquilidade, de dizer assim, primeiro a gente vai entender o que está acontecendo de fato e fazer um plano estratégico, ajudou muito na questão das finanças públicas. Paulinho, nós não aumentamos nenhum imposto, nenhum, mas nós aumentamos a arrecadação do município. De que maneira? Otimização de trabalho. Nós vimos há 6 anos de turno único.
prefeitura abria às 8, fechava às 2. Isso tem um reflexo em todos os setores, né? Nós buscamos ferramentas de gestão para tentar aprimorar, desde a digitalização de processos, de tornar a prefeitura digital, até para a cobrança dos impostos. Ninguém gosta de ser cobrado, mas os serviços públicos, eles se mantêm através disso. Então, a gente não fez nenhum aumento e, mesmo assim, aumentou a nossa arrecadação, melhorando os processos. E também existia uma certa desorganização financeira da prefeitura. Tu não pode dar um passo maior que a perna. Então, tu reconhecer isso, tu reconhecer o tamanho do teu orçamento e planejar ao longo dos anos aquilo que tu pode investir foi muito importante. Mas o mais importante foi a prefeitura retornar a sua credibilidade, inclusive junto às instituições bancárias. Então, primeira coisa foi o diagnóstico. Primeiro diagnóstico, segundo olhar para dentro, arrumar a casa, realmente isso, arrumar a casa. Quanto é de receita, quanto é de despesa, isso tem que ter um equilíbrio e pagar a conta. Não pode o município ficar sem pagar as suas contas. Nós definimos que nós pagaríamos as contas em dia, começando pelo funcionalismo. Como é que tu bota um time para jogar se o time, né, o teu time está descontente, está sofrido, está sem perspectiva e está sem receber? Então, a primeira coisa, o time, né? Olhar para o funcionalismo, pagar em dia. O salário de Cruz Alta, ele é menor do que os salários da região? Sim, ele é menor, mas ele está em dia. Aumentamos o vale. O vale era de R$330, o vale hoje é R$1.000. Muitas pessoas gostariam de trabalhar na prefeitura por causa desse vale, que é um cartão nós não com temos, 1.000 pila para ir, né? Que além do salário. Teve uma polêmica dos R$50 do Vale Feira. Do Vale Feira, né? É inacreditável haver polêmica em cima de algo que movimenta a nossa economia. E quando movimenta a nossa economia, esse movimento gera imposto que volta em serviços. Mas, enfim, fizemos isso e buscamos fazer investimentos. E como é que uma prefeitura faz investimento? Buscando financiamentos. É que nem nós, a gente quer trocar de carro, quer comprar um carro melhor, poucas as pessoas têm o dinheiro no bolso e vão lá e compram à vista, né? Muitas vão até uma instituição, pegam um dinheirinho para poder fazer esse investimento. Foi isso que a prefeitura fez. Só que para fazer isso tem que estar com o nome limpo, né, Paulinho? E o nome não estava limpo, né? Não estava. A prefeitura de Cruz Alta estava no CADIM, que é o Serasa, o SPC das prefeituras. A gente conseguiu melhorar isso, tanto que nós melhoramos todos os indicadores de gestão financeira. Inclusive, saiu essa semana de novo no sistema do Tesouro Nacional. Existe um selo das prefeituras. Quando nós assumimos, nós éramos o selo D. Nós já somos por 2 anos consecutivos o selo A, né, de gestão fiscal, de transparência pública. E outra coisa que saiu faz agora nos últimos 20 dias, foi o selo do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é o grande fiscal das prefeituras. E pela primeira vez na história de Cruz Alta, a Prefeitura de Cruz Alta tem mais de 90% de todos os indicadores de transparência pública. E isso a gente vê, né? Estamos há 6 anos aí, nenhum caso de qualquer vírgula de corrupção, de algo que coloque à margem o trabalho que está sendo feito sobre a gestão. Pode acontecer, né? Pode, mas assim, a gente está 6 anos, tudo dentro da transparência. Quando tem alguma coisa que pode não estar certo, a gente para na hora, revisa, chama os auditores para nos auxiliar. Então, a receita é um trabalho responsável, transparência, estudar gestão. Eu tenho estudado muito isso, porque não tem milagre, igual na medicina, tu só trata a doença que tu conhece, e para te conhecer uma doença, tu tem que estudar ela. E na prefeitura tem que ser assim também. Então, muita qualificação e muita responsabilidade, né, Paulinho? Tá, mas a prefeita Paula de hoje, de 2026, ela olhando a prefeita Paula de 2020, o que ela olha assim, meu Deus, pobre menina, não sabe de nada. É isso? Olha, quando eu olho para trás e penso, como é que tu veio parar aqui, né? O que te motivou? Porque era um caos tão grande lá quando a gente assumiu.
olhando para trás, era tão nebuloso que agora a gente olha e pensa, meu Deus, quanta dificuldade, estamos aí, olha tudo que está acontecendo. Não dava para imaginar que ia acontecer tudo isso que está acontecendo, Paulinho. Não dava para imaginar. E por isso que eu acho que eu fico muito motivada com a nossa Cruz Alta, porque eu posso dizer, eu fiz a gestão de uma Cruz Alta 2021 e 2022 com uma dificuldade financeira enorme, com uma pandemia, e nós conseguimos vencer essa dificuldade, que era a questão de tu não ter dinheiro, de ter uma desordem administrativa, tu ter uma pandemia, que um risco altíssimo na questão da saúde, e a gente venceu isso e vem entregando todo ano. A gente vem entregando obras. E tinha também, eu lembro muito bem, prefeita, que a gente teve uma crise da água, eu não sei se... Sim, essa aí foi 2023, essa tu acompanhou. Mas assim, terminou a pandemia e a gente teve essa crise. Mas o que eu quero dizer com isso? Que com todas as dificuldades, todo mês a gente faz uma entrega, Paulinho. E eu ainda ouço de uma minoria. É porque é época de eleição. Por favor, né, Paulinho? Eleição tem a cada 2 anos e nós estamos aí há 6 anos fazendo entrega. Até nos momentos mais difíceis a gente estava fazendo entrega. Vou te dizer, lá em 2021, quando eu assumi a prefeitura, iriam perder o recurso para asfaltar Jango Vidal. O recurso na conta há 2 anos e não conseguiram fazer o asfalto. Em 6 meses estava lá o asfalto da Jango Vidal. As praças do bairro de Fátima e do Primavera, o recurso era de 2017, tinha que devolver em 2021. Está lá, entregamos as praças, mas tivemos que fazer todo o processo e fizemos. Então, mesmo nas dificuldades, a gente vem entregando obras. Esse ano é um ano muito difícil financeiramente. Um ano muito difícil, porque a gente vem de crises no agronegócio sucessivas. A crise lá de 2024, das enchentes, a gente, sempre a cada 2 anos, assim, sim, que vem refletindo. A gente vê, agora em 2026, nós temos um orçamento que é 25 milhões menor, porque diminuiu as receitas dos impostos federais, não tem mais o imposto de renda, que era uma coisa que entrava nas prefeituras, teve uma diminuição do imposto do ICMS, 25 milhões a menos. Precisa de um reajuste administrativo? Precisa, estamos fazendo, mas não teve nenhum corte de serviço. Não teve nenhum corte, pelo contrário, ampliamos. É atendimento em posto de saúde de noite, é atendimento para o funcionário público à noite, é ambulatório do LGBTQIA+, à noite, é vacinação no final de semana, é mais veículo. O esporte continua crescendo, os eventos culturais existindo, a cidade limpa, com a grama cortada, com 25 milhões a menos. Então, o que a gente precisa estar atento é que não existe milagre. O que existe é trabalho, muita dedicação, e tu saber ouvir as pessoas, que eu acho que esse é talvez o grande diferencial. A prefeita, ela ouve as pessoas pelo WhatsApp, as pessoas que me mandam mensagem, elas sabem. E responde, eu respondo, tento, né? E se alguém não respondi, me manda um oi, porque aqui rodam mais de 2.000 mensagens por dia. A prefeita vai no bairro, ela liga para o presidente de bairro para saber como é que tá, ela fala com os jornalistas, com os radialistas, para saber o que tem. Então, já isso faz situações a gente ter mais rápida a resposta da prefeita do que a pessoa responsável do assunto, né? Mas é essa disponibilidade. Então, a nossa Cruz Alta de 205 anos, ela é uma Cruz Alta que está olhando para o futuro. Ela é uma coroa que está se transformando, né? Não, e estamos recauchutando a nossa cidade, vamos dizer bem assim, a cidade foi recauchutada, né, lá nos seus 205 anos, está se modernizando, e eu tenho certeza que ela está em plena forma para seguir acelerando. E ela vai ter que dar alguns passos fortes agora, né? Ela já está dando, Paulinho. A gente tem aí a questão, né? A Soli 3, por exemplo, que é um divisor. A Soli 3 é a grande injeção de ânimo e econômica
que vira a página de Cruz Alta. Talvez a gente vai sentir mesmo lá nas finanças públicas a partir de 2028, quando automaticamente vai entrar no orçamento do município 20 milhões direto. Só dela estar operando. Sim, e isso vem aumentando os serviços, tendo mais recurso para poder melhorar a gestão. Mas a gente já vê essa mudança em novos negócios que estão se instalando na cidade. Material de construção, mão de obra, alimentação para 1.000 pessoas trabalhando, dormitório para essas pessoas. Quantas empresas de terraplanagem a gente está vendo aí se mobilizando? Só que tem de caminhões lá, né? Concreteiras. Olhem para com a questão da concretagem. Em 20 dias foram 2 empresas se instalando em Cruz Alta. Empresas de asfalto estão se instalando em Cruz Alta. 3 empresas, Paulinho. Por quê? Porque tem um movimento de uma grande obra. Aliás, dos anúncios do agronegócio do Rio Grande do Sul, esse é o maior anúncio já em 2 anos. Desde o dia que foi anunciado e agora que começou as obras, não teve nenhum outro investimento desse porte nesse setor no estado do Rio Grande do Sul. Eu preciso sempre ser crítico, né? Eu gosto muito das coisas que Mas esse é o programa, ponto crítico. O ponto crítico agora é o seguinte, eu quero que ele me explique rapidamente, porque eu preciso mais uns 3 minutos da sua conclusão, rapidamente o porquê que, por exemplo, na iniciativa privada, no caso das cooperativas, Cotrizal, Cotrijal e Cotripal, a Soli3 andou. Primeiro foi secretamente, depois publicamente. 2 anos. Mas andou, a coisa andou, tanto é que o pessoal já está vendo a obra lá e está vendo. E por que a Cruz, por exemplo, demora tanto? E são coisas bem parecidas. Não são parecidas, Paulinho. Por quê, prefeito? Não são. Então vamos lá. Primeiro que vai ter Cruz, tá? Então, para ficar muito claro, e na quarta-feira a gente tem um processo licitatório importantíssimo, que é para a gente poder iniciar. É quarta-feira esse processo licitatório. Dia 19. Isso. São 2 coisas diferentes. São diferentes por quê? Por quê? Porque uma tem toda uma burocracia que envolve o setor público do nosso país, que são licitações, são maneiras de contratar para dar maior transparência possível, ainda mais em obras milionárias como é a Cruz. A iniciativa privada, eles decidem quem eles contratam, eles decidem como contratam, eles decidem como pagam na iniciativa privada. A Cruz é um investimento público. Ele precisa de licitações, precisa que as empresas estejam totalmente regulares frente aos órgãos de controle. Nós fizemos 2 licitações e, infelizmente, nenhuma das empresas, frente ao edital que estava posto, tinham todas as habilitações para poder ir. Quarta, agora, dia 19, é a licitação novamente. A gente, entendendo a complexidade da obra, chamamos uma auditoria externa para ver, para nos auxiliar ainda mais o porquê que as empresas não conseguem participar de uma obra tão especializada que é a Cruz. Não é simplesmente ir lá fazer a instalação de uma coisa simples. Não, ela é muito complexa. Aliás, onde é que tem Cruz sendo construída com recurso público no Brasil? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, é algo que é diferente, principalmente por causa da burocracia. Então, a burocracia nesse ponto... A burocracia nesse ponto é o que mais atrapalha. Mas, quarta-feira, a gente espera que dê tudo certo, porque é um grande projeto para a Cruz Alta, e isso a gente precisa dizer. É mais uma indústria. A Cruz é uma indústria, a indústria do turismo, que movimenta hotéis, o comércio, restaurantes, gastronomia, o setor de transporte, de logística. Então, a gente tem que torcer que a Soli3, cresça e já amplie, porque a gente já está falando de ampliação da Soli3, e a gente tem que torcer que dê certo a Cruz, porque uma é do setor privado, que tem a participação do setor público. A gente fez todo um trabalho, tem várias concessões que a gente está fazendo para a indústria de biodiesel, a Soli3, mas a Cruz é uma ação pública, né, que nós vamos precisar da participação da iniciativa privada, mas a burocracia, infelizmente, no nosso país, para o setor público, Paulinho, olha, eu imagino, é complicado. Eu imagino. O Brasil, para cobrar, é muito fácil, né?
O Brasil é um excelente cobrador de impostos, mas para realizar é uma burocracia. É muito difícil. Prefeita, eu fico assim, o nosso tempo está terminando, não tenho mais tempo, mas eu vou criar aqui 2 minutos para que a senhora faça as considerações finais. Então eu queria, nesses 2 minutos, primeiro que a senhora me mostrasse uma preocupação. Porque todo administrador, ele tem sempre um calcanhar de Aquiles, que olha e diz, não, aí não está legal ainda. O que a senhora vai focar para a comemoração dos 205 anos, quando a gente chegar lá nos 206, a gente pode dizer, não, isso aí eu consegui dar um encaminhamento. O que a senhora está preocupada? E qual é a sua consideração final, seu recado final para os nossos queridos ouvintes que vão estar amanhã junto com você? Eu não estarei porque eu estarei aqui, mas eu vou estar mostrando imagens de lá, do desfile do 18 de agosto. Paulinho, uma preocupação que pode ser para muitos simples, mas é algo bem complexo, é a questão da mobilidade urbana, tá? Então, eu realmente tenho preocupação, a gente tem trabalhado muito nessa questão da mobilidade, que envolve transporte coletivo, envolve o trânsito da cidade, envolve construção de novas rotas para a gente poder organizar, que envolve a ferrovia também, porque ela acaba mudando muito o cenário ao longo do dia, conforme a passagem dos trens. Então, mobilidade urbana, hoje eu vejo que é uma das questões mais complexas que a gente tem. E a minha consideração final, Paulinho, é dizer que eu sou uma apaixonada por Cruz Alta. Eu me emociono quando eu falo de Cruz Alta e do que ela tem se tornado. De um povo muito trabalhador, porque eu transito daquela pessoa mais humilde, lá no bairro mais periférico, mais vulnerável, até o maior empresário aqui de Cruz Alta, eu consigo conversar com os dois. E eu posso te dizer que tanto aquela pessoa mais sofrida, mais vulnerável, ela tem esperança em Cruz Alta. Ela tem. Ela confia que Cruz Alta pode crescer, ela confia que Cruz Alta tem essa gente trabalhadora, que é só a gente pegar junto. Até esse maior empresário, ele também tem esse olhar de esperança sobre Cruz Alta. O que não dá é a gente torcer contra a nossa cidade, que tem nos dado tanto. Então, a minha consideração final é, mais uma vez, aquilo que talvez eu fale todos os dias, a importância da união, a importância de todos estarem olhando juntos e ajudando a construir, porque todo mundo pode fazer alguma coisa por Cruz Alta, todo mundo pode fazer pela nossa cidade, começando pelo seu pátio, começando por dentro da sua casa, né? Nos ajudando a manter essa cidade bonita, limpa, organizada, nos ajudando com aqueles amor, respeito pelas questões públicas e pela comunidade também, o respeito às diferenças. Nós somos uma cidade diversa, muito diversa. Tem de tudo, né? Mas a gente tem que saber respeitar, não só na questão cultural, na questão de gênero, na questão de fé, mas respeitar as pessoas, porque é isso que tem feito, né? A gente saber respeitar, a gente saber dialogar, manter o equilíbrio da nossa cidade. E da prefeita, podem saber que ela vai continuar correndo, trabalhando bastante, porque é isso que eu acho que motiva também a equipe, primeiro a chegar, a última a sair, e se tiver que carregar caixa, empurrar cadeira, uma coisa aqui, ó. A gente vai fazer isso pela nossa cidade. Duas pessoas que fizeram eu cair na realidade em termos de corrida e trabalho. Uma, a prefeita Paula, já falei aqui, que eu olho para ela e me sinto um preguiçoso. E olha que eu trabalho bastante, ela sabe que eu trabalho muito, inclusive. E o Fábio Marangon também é um outro que faz eu ficar assim pensando como trabalham, como correm atrás, como sonham por uma Cruz Alta melhor. Não só o Fábio, mas tantos outros cruzaltenses. As Marias, os Josés, os Paulos. Os Paulos que estão por aí, que levantam cedo, que às vezes a gente cruza no trânsito de manhã cedo, cruza na noite, que fica preocupado com a previsão do tempo, que quer saber que horas vai ser o desfile, por que não divulgaram tal coisa? Parabéns, né? Essa cidade é de todos nós. E é isso, Paulinho, essa tua frase, essa cidade é de todos nós, que é o grande lema do aniversário desse ano. Tem um vídeo lindo sobre a Cruz Alta. Vou exibir amanhã, tá? Na página da prefeitura, que fala sobre isso. Quem constrói uma cidade somos nós. É cada um de nós
que constrói essa nossa Cruz Alta de 205 anos. Então vamos celebrar, há muito o que fazer, com certeza. E é isso que nos motiva a trabalhar. Mas vamos comemorar cada conquista, seja a conquista do asfalto que chegou lá no bairro Progresso, lá no Primavera, o calçamento que está sendo terminado lá em Benjaminote, ou a reforma do posto de saúde no Acelino, no Santa Rita, no Alvorada, na Progresso, na São José, no DMR. Vamos comemorar a escola que está sendo finalizada na Grande Ferroviária, a escola que vai ser construída lá no bairro Turíbio Veríssimo. Tanta coisa a gente tem aí para comemorar nessa nossa Cruz Alta, que não são só obras. Essas obras é a melhora de vida de cada cidadão. Então, um beijo para todo mundo. Obrigada, me estendi, passamos 10 minutos, eram 2, passamos 10. Feliz aniversário, Cruz Alta. Muito obrigada por tudo que essa cidade tem me dado e dado a cada cruzaltense. E juntos a gente vai torná-la cada vez mais forte. A gente que agradece, prefeita. Bom trabalho. Siga sempre. Siga em frente. Nós vamos chorar. Eu acho que nós vamos começar a chorar os dois aqui, porque a gente é apaixonado por Cruz Alta, né? Como é bom, né, a gente gostar, né, e poder dizer que a gente ama, né? E eu, para fechar esse ponto crítico de hoje, que vai ser reprisado num trecho amanhã também, eu quero parabenizar a cidade pelos seus 205 anos e dar um abraço bem carinhoso em cada um dos cruzaltenses, porque vocês são verdadeiramente demais. Que povo trabalhador, que povo diferente, não tem igual. Não tem, em lugar nenhum. O melhor lugar do mundo é Cruz Alta. É verdade.